Tiago, meu amor, feliz aniversário. Que venham novos comeus, muito sucesso e, por favor, um pouco mais de descanso. Marina entregou solenemente ao marido uma pequena caixa, amarrada com uma fita dourada brilhante. O rosto de Tiago se alongou em desapontamento quando ele viu, dentro daquela caixa, um carcimo relgio de pulso. A expresso dele não passou despercebida pelo olhar perspicaz da esposa. O que foi? Marina ficou intrigada e imediatamente chateada. Na verdade, nem tanto chateada, mas sim confusa. Ser que meu marido não gosta de um relgio tão incrível? Obrigado, resmungou Tiago sem alegria, quase para si mesmo. Eu pensei que Jota combinava com seu status, disse Marina, encolhendo os ombros, tentando esconder sua própria decepção com a real dele. Tiago a puxou para perto e com relutia deu um beijo rido em sua bochecha. Vou tomar um banho, estou exausto. Quero esticar as pernas e comer alguma coisa. O que temos para o jantar? Foi igras e ostras? Tiago arrastou os pés cansadamente em direção ao banheiro, enquanto Marina ficou completamente sem saber como reagir. No claro que não havia ostras. Ela mesma havia assado um frango na brasa com batatas e preparado uma salada de legumes frescos. Um vinho tinto nacional simples, um bolo comprado na padaria da esquina. O que há com ele? Por que esse humor terveu? Ser que algum negócio importante deu errado? Sentaram-se mesa, beberam um pouco de vinho, comeram. Tiago relaxou um pouco. A ruga profunda entre suas sobrancelhas se suavizou, e Eliette pegou o relgio nas mãos para examiná-lo, e mais do que isso o experimentou no pulso. Parece que foi mesmo alguma coisa no trabalho, pensou Marina, sentindo um alvio momentâneo. Marina e Tiago se casaram há HTRS anos. Conheceram-se da maneira mais comum possível. A moa estava se molhando sob a garoa fina e persistente de São Paulo. O rapaz ofereceu uma carona. Depois ela mesma não sabe por que deu a ele o número do seu celular. Havia algo de magnífico naquele homem de sorriso fio e olhar intenso. E Tiago, claro, ligou no dia seguinte. Mas como se viu, Marina tinha viajado para o Rio de Janeiro para um curso de especialização por alguns dias e não estava na cidade. Tiago, no entanto, ficou seriamente cativado pela nova conhecida e decidiu que faria de tudo para conquistá-la. Ele esperava ansiosamente pelo seu retorno. Enquanto o tempo de espera se arrastava, o rapaz não perdeu tempo e começou a procurar o perfil de Marina nas redes sociais. E encontrou. Aconteceu que eles tinham uma conhecida em comum, Aline, uma antiga colega de classe de Tiago do ensino DIU. Ele imediatamente escreveu para a velha amiga e descreveu a situação. Tiago queria muito saber como poderia surpreender Marina, o que poderia dar a ela para despertar seu interesse. Para discutir o assunto, os ex-colegas de classe se encontraram em uma padaria chique no bairro dos Jardins. Aparentemente Aline tinha as informações de que Tiago precisava e estava disposta a compartilhá-las. Tiago, vô que mesmo sabe do que as mulheres gostam, tagarelava Aline, mexendo seu café com leite com uma colherinha de prata. A Marina, como todas NS. Ela adora flores. Que tipo de flores? Perguntou Tiago, genuinamente interessado. Em resposta, Aline soltou uma gargalhada alta e sonora. Tiago, que flores o cu? Vô Cassie pode estar brincando. Um bucu? Vou durar uns dias e depois vou para o lixo. Vô que do esculo passado, por acaso? Ela é uma garota jovem. Essa tradiu de levar uma rosa no encontro era da nossa poça. Esquia isso. Vô que quer dizer que cinema e café tub não se usa mais? As pessoas J comeam a morar juntas logo de cara? Claro que isso não se aplica a todos. Aline traava distraidamente a borda da chara com o dedo, onde brilhava um anel delicado com uma pedra cintilante. Mas se vou que demorar muito, vou levar a sua Marina embora. Tiago, claro, duvidava que Aline estivesse totalmente certa. Com base em sua experiência, ele havia conhecido diferentes tipos de mulheres. Embora, para ser honesto, sua experiência não fosse tão vasta assim, mas as mulheres geralmente ficavam felizes com flores. Belo anel, observou Tiago, acenando com a cabeça para a pedra. Foi meu marido que deu. Eu me divorciei do meu marido, disse Aline com um gesto displicente. E este apenas um de vários admiradores. Bem, vô que entendeu certo, as mulheres amam joias. O antigo namorado da Marina era muito generoso. E para onde foi esse namorado? Perguntou Tiago com um tom de zombaria. Vivo e bem, mas casado. Ela não pode contar com ele. E o mais chato que quando ela mais precisa dele, ele desaparece. E a estria se repete. O namorado a perturba de vez em quando, então ela volta para ele, e tudo recomeia em um ciclo. Mas agora ela é livre, então aproveite o momento. Tiago ficou pensativo. Seria tudo tão simples assim? Ele estava no lugar certo, na hora certa, e tudo daria certo?
Ele tinha 30 anos, um bom emprego, o desejo de construir uma família Tub, e ao que parecia estava apaixonado por Marina. Agora ele precisava superar aquele homem casado, chamar a Ateno para si mesmo. Obrigado, Aline. De nada. Se precisar, é se chamar. Aline não tinha pressa de ir embora. Tiago olhou para ela interrogativamente. Vok poderia me emprestar um dinheiro? Disse Aline, um pouco sem graça. Tiago pegou o celular. Preciso consertar meu notebook com urgência, explicou Aline, gesticulando com as mãos. Depois eu te devolvo tudo. Tiago fez um PX da quantia necessária e pensou que talvez Aline não tivesse nenhum admirador com diamantes. Ou talvez ele também fosse casado, como o namorado de Marina. Ou Aline não podia pedir nada diretamente a ele. E aqui estava o ex-colega de classe, Tiago. O que poderia ser mais fácil? Na escola eles eram amigos, andavam em grupos. Havia boatos de que Aline era apaixonada por ele. Mas nunca houve um romance entre eles. Tiago nunca soube ao certo se Aline realmente tinha sentimentos por ele. Mas, em um encontro de ex-alunos, houve um brinde para os casados e os solteiros. E todas as garotas, incluindo Aline, se levantaram pelas damas casadas. Tiago, por outro lado, permaneceu solteiro, não porque escolheu esse status para a vida, mas simplesmente porque as coisas não davam certo. E aquele encontro na padaria com a ex-colega de classe foi como uma nostalgia da juventude. Eles não falaram apenas sobre Marina, lembraram-se dos colegas, das travessuras de infância. E voltando para casa após o encontro, Tiago pensou, e se Aline ainda estivesse apaixonada por ele? Marina voltou do curso no Rio e imediatamente se deparou com a insistência incansável de seu novo admirador. Tiago cuidava dela como podia, agia como a pessoa mais próxima e muito em breve, abriu diante dela uma caixinha com o anel tão esperado. Parecia que não havia mais nada que uma garota pudesse sonhar, mas Marina franziu as sobrancelhas, sentou-se na beirada do sofá e se virou. Marina, eu quero estar com Vok para sempre. Eu nunca disse isso a ninguém. Aqui Tiago estava sendo um pouco desonesto. 5 anos antes, ele já havia pedido uma garota em casamento, mas no final eles se separaram mais rido do que planejavam dar entrada no cartrio. O término foi por iniciativa dela. Agora, Marina ofuscava todas as outras e se tornará muito preciosa para ele. Tiago estava com pressa, queria resolver a situação de uma vez por todas. Marina tinha ficado na casa dele por um fim de semana. Eles não moravam juntos. Mas Tiago tinha certeza, ela era a mulher da sua vida. Marina dizia que o amava, e parecia ser verdade. Tiago, tem certeza mesmo? Finalmente, quebrando o pesado silêncio que se instalara, a moa falou. Claro que sim. Eu esperei por Vok, exatamente por Vok. Tiago pegou as mãos de Marina nas suas e as pressionou contra a bochecha. A moa o abraçou e depois se afastou suavemente. Olhando diretamente nos olhos dele, ela disse, Tiago, eu quero me casar uma vez e para sempre. Nos conhecemos há pouco tempo, nem sequer discutimos como vamos viver. Eu te amo, mas parece que tudo isso baseado na emo. Precisamos pensar melhor. Tiago esperava por essas palavras. Ele estava pronto para responder a todas as perguntas e fazer o que fosse preciso para ficar com Marina. Aquele cacho rebelde que cá constantemente em sua bochecha, que Marina soprava para o lado ou prendia com um grampo. Aquele narizinho que ficava vermelho quando ela estava prestes a chorar. Aquelas mãos macias e firmes, tão elegantes e tão gentis, a bela curva de seu corpo, os enormes olhos castanhos, tudo nela era tão seu, tão familiar. Marina, jovem e fria, podia rir de forma tão contagiante e raciocinar de forma tão sensata. Querida, tudo vai ficar bem entre Tiago a convencia. Marina pediu um tempo para pensar e, uma semana depois, respondeu com um sim. Deram entrada nos papéis e na mesma noite, Marina trouxe suas coisas para a casa do noivo. E como Tiago poderia confessar a ela sua verdadeira situação financeira naquele momento? 2 meses depois, os jovens se casaram, e a vida a dois corria relativamente bem. O principal ponto de atrito era preparar o das refeições, mas o problema era resolvido com pedidos de delivery pelo iFood. Marina estudava muito, fazia alguns trabalhos como freelancer. Muitas vezes ela não tinha tempo para cozinhar o jantar. Tiago desejava mais aconchego, mais vida doméstica, mas ela olhava para ele de um jeito, o beijava de uma forma, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa, para vê-la feliz com mais frequência. Ele via as lágrimas de sua amada como uma derrota pessoal. Se Marina fizesse escalos com quebra de pratos, ele não sentiria culpa. Na verdade, nem teria se casado com algum assim. Mas Marina ficava chateada quando algo não dava certo para ela. Tiago nem sempre a consolava, vezes ele se afastava,
mas durante esse tempo pensava intensamente, e uma vez Et ficou irritado, elevou a voz. E Marina olhou para ele atentamente e disse uma única frase: Tiago, eu te amo muito, mas quando Vok grita assim, parece que nós somos uma família. Seria melhor se ela tivesse gritado de volta. Batido a porta. Mas aquele silêncio cortante apisa-briga. Tiago entrou no quarto. Marina se virou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Ele foi até a cozinha e voltou de L com uma xara de CH, colocando-a na mesinha de cabeceira. Marina enxugou as lágrimas e estendeu a mão para ele. No resto, tudo estava bem. Descobriu-se que Marina não precisava necessariamente de joias caras nos feriados. E Tiago poderia muito bem assumir a responsabilidade de cozinhar. É-se que por algum motivo ele não planejava ter filhos. E assim viveram por TRS anos. Oh, Tiago! Oh, Marina! Aline entrou voando na casa deles em uma manhã de domingo. Marina, ainda sonolenta, esfregava os olhos, tentando desajeitadamente ajeitar o hobby que insistia em se abrir. Oi, Vok não ligou para avisar que vinha ou eu não ouvi? Perguntou ela amiga. O Tiago sabia que eu vinha, informou Aline, dando fase na palavra Tiago. Ela passou pela cozinha de forma um tanto sem cerimônia e se acomodou mesa, cruzando as pernas. Vou lavar o rosto, espere um pouco, disse Marina e ao se virar, acrescentou. Estranho mesmo. Ser que aconteceu alguma coisa? Nada, eu espero. Lave o rosto, garantiu Aline. Marina se fechou no banheiro. Atrás do som da água, ela podia ouvir vozes bastante altas vindas da cozinha. Parecia que Tiago e Aline estavam discutindo sobre algo. Qual poderia ser o motivo de uma conversa em tons elevados em uma mão de domingo entre ex-colegas de classe? Marina foi instantaneamente tomada por uma onda de indignação e pânico que ela mal conseguia compreender. Ela vestiu o hobby às pressas, enfiou os pés nos chinelos e se preparou para esclarecer tudo. Jota saindo do banheiro, a jovem ouviu parte da conversa. Que dinheiro, Aline? Vonk conhece a minha situal, disse Tiago com a voz embargada. Conheço, mas a minha situal no melhor. INS combinamos tudo. Eu cumpri minha parte, não tenho mais nada. Mas Vok é amiga dela. Como Vok pode? Não se sabe aonde a discurso teria chegado, mas nesse momento, Marina, vermelha de indignação, invadiu a cozinha. E o que tem o dinheiro? O que eu não sei? Falem logo. Marina alternava o olhar entre um e outro. Eu vou te contar a verdade. Aline piscou para Tiago e com um ar de superioridade, preparou-se para revelar a informal valiosa. Calha a boca agora mesmo. Tiago correu em direção a Aline, tentando fazê-la calar. Ento conte Vok mesmo. Marina se recompôs e pareceu se acalmar. Ela fuzilava o marido e a amiga com um olhar de au. Tiago permaneceu em silêncio, e Ento Aline interveio. Marina, querida, seu marido é chatolado em vidas. Vox esto na missia, meu bem. Como assim? Marina não entendeu. E Ento ela ouviu a estria de como Tiago teve grandes problemas no trabalho. Ele se endividou, pensando que conseguiria um trabalho extra e quitaria os empréstimos sem o envolvimento de Marina. Mas não conseguia sair do buraco, e Ento veio o financiamento. Tiago pagava tudo em dia, mas as vidas J somavam alguns milhares de reais. E o que Vok tem a ver com isso? Espantou-se Marina. Aline, que negócios Vok tem com o Tiago? O que Vox tem em comum? Um filho. Vok enlouqueceu? Que filho o cu? Se Vok se envolver com ele não vai receber penso. Vai se cansar de correr atrás de oficiais de justiça depois. Marina também descobriu que Aline J teve interesse em Tiago como homem, mas agora era apenas uma oportunidade de pedir dinheiro emprestado. Ufa! Suspirou Marina. Ento Voco estava chantageando? Ameando contar a mim sobre os problemas dele, sobre os nossos problemas e que eu iria embora. E eu aqui pensando. Nossa amiga Voco uma vigarista. Aline bufou e virando-se orgulhosamente dirigiu-se porta. Lanou por cima do ombro ao sair. Fiquem a Vox 2 se resolvam que eu J vou. NS não vamos nos resolver. Ele meu marido. E NS vamos resolver tudo com o tempo. E Voc vai tratar essa sua cadeia. Gritou Marina para as costas da amiga. Depois que Aline saiu, Marina serviu-se de uma dose de conhaque. Pensou por um minuto e depois se virou para o marido. Tiago, Voc viciado em jogo? De onde vem todas essas vidas? No claro que não, mas eu não sabia como te conquistar. Depois queria te manter. Pedi conselhos a Aline, mas eu realmente estava com grandes problemas de saurio, e não queria e não podia adiar o casamento. E depois, eu não podia te obrigar a viver na Pindaba. Pensei que conseguiria me virar. O que Vok vai fazer agora? Marina ficou em silêncio por um momento, depois disse lentamente. Tiago, claro que me sinto mal por Vok me considerar tão interesseira.
Não sei o que a Aline te disse, mas eu já vivi de várias maneiras, tanto na pobreza quanto com conforto. Gosto de receber presentes, mas posso muito bem passar sem eles por enquanto. E no resto também conheço a Aline. Ela tem esse psimobito de viver ao de suas posses. E o admirador dela, aquele que dava diamantes. Vocash falando do anel? Aquilo uma bijuteria comum, esse que de boa qualidade. Tiago abraou Marina. Ele tremia todo por causa da tenso nervosa. Ele não queria parecer um tolo e tinha medo de perder a esposa. Me perdoe, sussurrou Tiago. Eu encontrei uma maneira de ganhar mais. Tudo vai se ajeitar, esse não vai ser de imediato. Tiago, vamos fazer um acordo para o futuro. Esse não minta mais, não esconda nada. Assim que eu entendo que uma família. E agora eu entendi porque Vocash adiando a ideia de ter um filho. Tudo bem, vamos esperar mais um pouco, mas não por muito tempo. Tiago foi para a varanda fumar. Ele sentia uma mistura de sentimentos, alvio, alegria e uma sensação muito desagradável de aborrecimento. Realmente, como ele podia ouvir uma estranha e não confiar em sua própria esposa amada? Mas o importante era ter esclarecido tudo a tempo.